achei costura, não precisa dizer que não, viu? Tá, Muito obrigado, Oswaldo. Mateus 16. 24 e 25. Paramos aonde aí, talvez? A gente está no capítulo 9 agora, no início do livro 4. Faltam só mais esse e mais 2 capítulos. Avaliando o custo. Depois tem prova, viu? Fazer uma pequena avaliação aí. Depois de um ano de livro, a gente faz uma avaliação. Um comentário crítico de 25 laudas. Só de 14. Espaçamento duplo. 3 metros de margem. Tudo de acordo com as normas da BNT. Diz assim, aqui é o texto, né, que Jesus anuncia que vai precisar morrer. Às vezes eu fico imaginando. Jesus, olha, gente, eu vou precisar morrer daqui a pouco. Né, com os amigos íntimos dele, mas não se preocupe não, é uma mortezinha rápida. É uma mortezinha rápida, né? Coisa besta, não se preocupe não. Aí Paulo diz, né, que isso não vai acontecer nunca. Ô Pedro, Paulo nem tinha nascido ainda. Aliás, tinha, né? Tinha? Era jovem. É. Rapaz. É porque eu não sei quanto tempo levou para Estevão ser apedrejado, né? Porque quando Estevão foi apedrejado, ele tinha 12 anos, né? 12 anos. É, de vida. Eu acho, se eu não me engano, é isso. Perto disso, alguma coisa. Nessa faixa aí de idade. Aí, tanto que Lucas disse que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés dele, né? Que era criança, não ia participar do evento. Mas presenciou tudo. O 24 disse assim: então Jesus disse aos seus discípulos, depois de chamar Pedro de Satanás, ele diz assim, ó: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Foi basicamente o mesmo texto que eu li semana passada, porque é uma continuação no final das contas, né? Porque o título do capítulo de hoje é justamente avaliando aqui, ó: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, veja bem que não é perder a vida por qualquer besteira, né? Não é por qualquer causa, é pela causa de Cristo. Quem perder a minha vida, quem perder a vida por minha causa, a encontrará. E perder a vida não necessariamente significa de fato morrer, mas abrir mão dos seus próprios projetos em função do projeto que Cristo tem para você, né? Então, isso é morrer, né? Pode ser que se desviar de fato, sim, né? Dr. Livingstone sumiu no meio da África pregando o evangelho. Ele era explorador da Royal Society, né? A mais antiga, se eu não me engano, a mais antiga sociedade científica do mundo. E era missionário. Na verdade, ele unia as duas coisas, né? Ele como explorador, né, ia como cientista para fazer as expedições dele, coletava espécimes, catalogava tudo, levava para o Museu de Ciência, História Natural, né? Na época não existia Museu de Ciência e História Natural. E numa dessas, ele se perdeu aí pregando no meio da África e foi encontrado morto algum tempo depois, né? Sumiu, ninguém mais tinha notícia do Dr. Livingstone, ele foi encontrado morto.
Eu tenho até um documentáriozinho lá em casa sobre a vida dele. Tá? A história é viva. Que é diferente de Aventuras na História, viu, gente? Aventuras na História é uma coisa super interessante. Abril. História viva é outro calibre. Então ele se chega às vezes de fato, né? Muita gente, obviamente, morreu por causa do Evangelho. Muita gente morre por causa do Evangelho hoje, né? Isso não aparece no Fantástico, mas no mundo muçulmano, no mundo paralelo, no mundo muçulmano, tem muita gente ainda sendo perseguida, muita gente que morre, principalmente na África, né? E nos países mais radicais, né? Como agora, né? O Afeganistão, o Estado Islâmico não, o Talibã retomou o poder, né? E eu estava lendo uma... Foi doado a ele, né? Joe Biden retirou as tropas. Em algumas regiões tem alguns países da África que são muito disputados, né? Porque tem uma concentração de muçulmanos extremistas muito grande. Por exemplo, a própria Etiópia, né, que tem uma tradição cristã, já falou sobre isso, né, desde o primeiro século, né? E nesses países em que esses grupos islâmicos assumem, ainda tem gente morrendo por causa do Evangelho, né? Pessoas que se negam a apostatar da fé e são executadas por causa disso. Então são literalmente assassinadas por causa daquilo que creem. E ele começa aqui, o capítulo 9 do livro 4, avaliando o custo assim, ó. Parece que uma boa quantidade de pessoas ficou incomodada com o que eu disse no capítulo anterior sobre as palavras de perfeitos pronunciadas por nosso Senhor. Só uma abertura antes de entrar que a palavra traduz vida. E é a vida emocional, né? Era isso eu não sabia. E inclusive, Luiz não está falando de psique, ele fala da Bios e da Zoé, né? Que é a vida espiritual. Tem um curso de grego bíblico agora, simplificado assim para leigos, mas como eu comprei curso demais esses dias, não estou fazendo nenhum. Né? Comprei um bocado, não estou fazendo nenhum, mas eu me interessei porque para que é uma coisa bem voltada mesmo para a prática, né, para o dia a dia, né? De fato, gente, hoje não tem acesso ao original quem não quer, né? Tá ficando difícil para os jeovistas sustentarem sua versão, sua tradução da Bíblia. Tá ficando difícil. Hoje em dia, você não precisa saber grego para ter acesso a boas versões. Antigamente, a espada, né? A espada. E ele tem... Nesse programa você pode baixar várias versões da Bíblia. Entre elas tem aquela... Você pode baixar o grego, mas tem também aquela versão anotada que cada palavra você tem a relação com o estrondo. Você clica nele e já abre o estrondo, mostra o significado no grego e tal. Bem bacana. É difícil você sustentar. É grátis? Como é o nome? S-Word? Para o Android tem S-Word. Ah, eu vou procurar. Muito bom. O pessoal tem mais recursos. Ele tá aí. Na semana passada a gente falou sobre isso, né? Sobre a gente precisa mudar o foco da nossa vida, literalmente. Você não tem que entregar uma parte de sua vida para Jesus. Você tem que ele não quer consertar você, né? Porque ele sabe que você não tem jeito. Ele não quer consertar você, ele quer te regenerar, ou seja, gerar novamente. Então você
não vive a plenitude da vida cristã entregando, né, partes de sua existência para Jesus e tentando manter o controle de outras. Ou você abre mão de tudo ou não abre mão de nada, né? Deus não quer migalha, Deus quer tudo, quer a sua vida toda, a sua existência toda. E aí ele disse que algumas pessoas ficaram incomodadas com essas palavras do próprio Cristo, né? Sede perfeitos. Algumas pessoas parecem pensar que isso significa: enquanto você não for perfeito, não vou ajudar. É como algumas pessoas interpretam o que Jesus está dizendo. E como não podemos ser perfeitos, então, se ele quis dizer isso, nossa situação é desesperadora. Mas não acredito que essa tenha sido a intenção dele. Penso que o que ele quis dizer foi: a única ajuda que vou lhes dar é no sentido de torná-los perfeitos. Vocês podem até querer menos do que isso, mas eu não vou fazer menos. A gente pode se conformar com pouca coisa, mas Deus não. E ele vai dizer uma frase aqui que é perfeita. Eis uma tentativa de explicar essa realidade. Na minha infância, eu tinha frequentes dores de dente e sabia que, se fosse procurar a ajuda de minha mãe, ela me daria algo para aliviar temporariamente a dor e que me permitiria dormir, popularmente conhecido como passajar. Mas eu não procurava a minha mãe, pelo menos, não enquanto a dor não ficasse insuportável. E a razão para não ir a ela era que eu sabia que ela me daria uma aspirina, mas no dia seguinte iria receber algo mais. Ela me levaria ao consultório de Pastor Clécio. Eu não poderia obter dela o que eu desejava, sem esse algo mais que eu não desejava. Ou seja, ele queria que a dor passasse, mas não queria ir no dentista. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. As cataratas dele, a cabeça, e aí ele fala que ele adora Deus. Quando a mulher dele questiona, ele fala que receberia de Deus o bem, não receberia o mal. É difícil, na verdade, esse próprio Deus. E sofrimento que a gente tem que passar. Porque isso gera aprendizado, né? Acho que é um paradoxo. Tem aquela sequência de fatos interligados que Paulo fala, né? O sofrimento gera paciência, a paciência gera perseverança, a perseverança gera esperança, a esperança gera fé. Aí, eu acho que é mais ou menos isso. Aí quando você perde fé, para chegar na fé, a gente tem que ter o sofrimento. É isso aí mesmo. A gente quer comer salteia, mas não quer a pimenta nem a passa. Eu me indignei. Eu tava na lanchonete, a pessoa chegou, tem o que aí? O cara falou, tem isso, tem aquilo, outro. Aí falou, tem salteia? Ah, eu quero salteia. Agora você tem sem passa? Aí eu, ô jovem, aí já deixou de ser salteia, me ajude. Me ajude, que aí não é... Sem passa, sem pimenta do reino. Exatamente, né? Uma coisa que eu li, que de vez em quando eu repito: todo mundo quer que Jesus Cristo volte, mas não quer que o anticristo se manifeste. Eu não poderia obter dela o que eu desejava sem algo mais que eu não desejava. Eu desejava alívio imediato do meu sofrimento, mas não poderia obtê-lo sem ter meus dentes tratados de forma integral. Eu conhecia aquele dentista, provavelmente era esse daqui e sabia que ele mexeria em todos os outros dentes, que ainda nem tinham começado a doer. Ele não deixaria de cutucar a onça com a vara curta. E se você dá uma mão... Dezenas de pessoas o procuram para serem curadas de algum pecado particular, do qual elas sentem vergonha.
como a masturbação ou a covardia física, ou que está, obviamente, pondo em risco o bom convívio, como o temperamento difícil ou a embriaguez. Bem, ele vai curá-lo, tudo certo, mas não vai parar por aí. Isso pode ser tudo o que você queria, mas, uma vez que você o convida a entrar, ele lhe dará o tratamento completo. A questão é que o tratamento completo é difícil. Exatamente, os efeitos. Agora, diferentemente da quimioterapia, a cura é garantida. E você vai ficar 0 quilômetro. Agora, até lá, o processo é doloroso, né? Então, na verdade, o que é que na verdade está por trás disso? O que está por trás disso é abrir mão do controle da nossa vida. A coisa mais difícil, e isso a humanidade não precisa da Bíblia para saber. Se você for no Oriente, né, Médio ou no Oriente distante, lá para a Ásia, né, você vai ver que a maioria das filosofias orientais passa por isso. O controle, né, é uma ilusão. Você acha que tem controle sobre as coisas, mas não tem. Você acha que, né, hoje é muito comum, né, essa cultura do empoderamento, né? Eu estou no controle da minha vida. Mentira, gente. Ninguém está no controle de nada. Olha a Marília Mendonça aí. No auge da carreira, no auge da juventude, 26 anos de idade. Quantos planos ela tinha? Mãe de uma criança muito pequena ainda. Né? Ela imaginava que ia pegar um avião, provavelmente bater num cabo de força, né? E morrer assim, sem mais nem menos. Cheguei na escola para buscar meus filhos, aí o porteiro falou: professor, você está sabendo? Parece que Marília Mendonça morreu. Eu falei: como assim, por exemplo? Do nada. Do nadão, assim. Aí cheguei, parei, demorou um pouco para eles saírem, abri o celular, estava lá, confirmação. Ninguém, gente, tem o controle de nada. O controle é uma ilusão. E aí, nos anos 60 e 70, né, o Ocidente foi para o Oriente aprender isso. A geração hippie aprendeu que não tinha controle de nada. Agora não entendeu bem como é que funcionava o processo. Não entendeu bem, né? Só pegou essa parte, né, do viva hoje como se fosse morrer amanhã. Aí o cara vai dizer, né, nem eu morri, quer dizer, eu não morri, estou aí cheio de dívidas e cirrose. Parece um valor como se fosse. Parece uma falta de impressão do projeto. Eu não sei se era fazer as coisas como você não tem visto no projeto. E isso aí vai assistir o que você faz elas, né? Feito, entendeu? Não aceso. Sempre você viver, né? Se fosse no último dia, você vai ver em todo lugar. Tá, não pode falar, você usava bem, mal. A gente tem Satanás que joga de gente. E a gente é ficando com a vida. Tem um livro muito bom, chama O Universo ao Lado, de James W. Sire. Ele é um cara, ele já faleceu tem um pouco tempo, inclusive, acho que uns 3, 4 anos que ele. E ele tem dando nome ao elefante. Ele fala sobre cosmovisão, né? Ele escreve muito sobre cosmovisão. E especificamente nesse livro, O Universo ao Lado, ele fala sobre as diferentes cosmovisões que existem no mundo. Se chama Universo ao Lado, porque a gente cresceu numa sociedade cristã, ou pós-cristã, né? Samuelzinho já está numa sociedade pós-cristã, mas ainda fortemente influenciada pelo cristianismo. Então, mesmo que você não seja cristão, a sua cosmovisão ainda é muito influenciada por isso, né?
E aí ele chama de universo ao lado, o título do livro é esse, porque ele vai ver que uma cosmovisão diferente, na verdade, o universo muda completamente. E aí, num dos capítulos, ele fala sobre essa cosmovisão muito comum no Oriente, né? Que é o monismo, o panteísmo ou o monismo oriental, né? E ele se refere justamente a isso que eu falei, na década de 60, os ocidentais buscaram isso. Então você vai ver, por exemplo, os Beatles passando uma temporada na Índia, estudando com... Esqueci o nome do Baba lá. Estudando com um desses mestres hindus e tal. E ele, inclusive, mostra como essa aproximação com o Oriente disseminou o uso de drogas recreativas, né? No Ocidente. Por quê? Porque a cosmovisão é tão diferente da nossa e tão complexa que a gente não consegue compreender aquilo. Um atalho para isso é o uso de drogas, principalmente drogas alucinógenas, tipo ácido. Maconha não é alucinógena, mas muda também a sua É o delta 9 canabinol, tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol, que é o que se... E aí, a viagem dos caras... Só que assim, um budista, um hinduísta, ele não precisa usar droga, muito embora ópio e heroína sejam coisas comuns há muito tempo no Oriente Distante. Mas eles não necessariamente precisam da droga para compreender aquela filosofia, para viajar naquele universo e tal. E o Ocidente, né, tem a ânsia... Agora o cara estuda 30 anos, fica meditando 30 anos para ter uma contemplação, né? Para poder entender aquilo. A nossa ansiedade ocidental fez com que as pessoas fossem para lá e literalmente é isso, e pegasse o atalho. Então, o ácido, a maconha, a heroína, o ópio, na verdade, começou sendo usado nessa perspectiva, como atalho para você alcançar aquele nível de iluminação dos grandes gurus, né? E aí o Ocidente acabando com tudo. Mais uma vez. Ocidentais sendo ocidentais. Ele falou. Dirige a noite em tudo da Brasil. Aí dizer que tomar aquele ar quente. Esse negócio não é perigoso, não? Não, é tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Então, assim, só um dia que eu estava assim, viajando de noite já. E aí o bicho estava terminando o efeito. Aí eu vi como se a faixa da pista assim se transformasse numa cobra e descesse. Mas fora isso, de boa, super seguro, super. De meia-noite às 6 da manhã, eu não conseguia descansar para trabalhar na madrugada, eles tomavam isso. Aí misturavam Coca-Cola, café, faziam coquetelzão de amendoim, guaraná e cola. Aí eu ficava dormindo, mas assim. Dormindo e também no meu pé. E assim mesmo. E é muito comum isso. E assim, hoje em dia você. Antes até ficava, rapaz, dirigir de noite, né? Por causa desse valor. Esse é o verde. Esse é o verde. É o verde. Qual é o efeito? Esse é anti-espasmódico. Mas hoje em dia, até de dia, né? O cara justamente toma de noite, de dia perde o efeito. É a hora que a bagaceira acontece. Bem, ele vai curá-lo, tudo certo, mas não vai parar por aí. Eu estava falando sobre o modo controle, né? Por isso que a gente entrou nessa viagem toda. A gente tem essa ilusão.
orientais sabem há muito tempo que isso é ilusão, a gente ainda se apega a isso, né? E faz questão de colocar isso no Instagram, de colocar isso. Assim, eu leio essas coisas, ou a pessoa é muito arrogante, ou a pessoa é muito inocente para acreditar que isso é verdade. Só das duas, ou é muita arrogância, ou é muita inocência. Porque você acha que realmente tem controle de sua vida, você acha que pode definir se vai ficar doente ou não. Eu estava falando com o Rose sobre. Eu esqueci exatamente o que foi. Mas era sobre a questão do mioma e tal. E ela assim, foi ela conversando com a médica dela sobre a malignidade, né? Se pode ou não e tal. E falando que ela se cuidava da dieta, da atividade física, ela falou, tudo isso é ótimo. E realmente, e na maioria dos casos, você não vai ter problema. Mas eu conheço, a médica falando, eu conheço uma família que tinha uma predisposição genética para isso, e a questão foi justamente essa, de você modular a predisposição genética, né? Como a genética é importante, mas o meio ambiente, muitas vezes, é mais importante do que a genética. E a médica dizendo, eu conheço um caso que eu acompanhei. A família tinha uma genética para um determinado tipo de câncer. A única pessoa da família que teve, de fato, o câncer foi quem mais se cuidava. Quer dizer, os irmãos que bebiam, que fumavam e tal, não desenvolveram, mas a mulher, a irmã, que tinha uma dieta controlada, que fazia atividade física, que não bebia, não consumia bebida alcoólica, não fumava e tal, foi a quem acabou desenvolvendo. Então, nem isso não quer dizer, gente, que é para, né? A probabilidade disso acontecer é muito pequena, né? De você ter uma predisposição genética, se cuidar e ainda assim desenvolver o câncer, a probabilidade é muito pequena, muito menor, por exemplo, do que a dos irmãos que tinham uma probabilidade genética e ainda assim não se cuidavam. Porque eles não tiveram e ela teve, é justamente aquilo que está fora de nossas mãos, aquilo que a gente não tem controle, né? Eu tinha um colega aqui, 32 anos de idade. O cara fazia CrossFit, professor de física, coordenador do curso de licenciatura em física aqui. Durante o recesso, foi para casa, ele era daqui do sul, acho que de Itabuna ou de Ilhéus, fazendo o que ele sempre faz numa aula de funcional, sei lá, na praça, infarto fulminante, 32 anos de idade, cara. Jovem. Os maiores maratonistas brasileiros. Pra ter um coração de ferro, né, cara? Era pra ter um coração de ferro. Até o DC, às vezes, cai pra considerar assim. Pra quem não pegou a referência, DC é o dado de RPG com 100 lados. Quando você vai fazer uma tarefa muito difícil, né? Matar um troll com as mãos, aí o mestre vai te dar uma chance. É praticamente impossível. Você vai ter que tirar 100 no D100 para você conseguir matar o troll com as mãos. Aí joga. E tem gente que dá 100 e mata o troll com as mãos. No D20 foi. Jogou no D20 e saiu 20. Ali ele pulou, rodou a espada pelas costas, deu um triplo mortal carpado e acertou a espada no meio da cabeça do cara. Uma jogada só. Eis porque ele alertou algumas pessoas a avaliarem o custo antes de se tornarem cristãs. Qual é o custo? Você vai abrir mão da sua vontade. Você vai abrir mão do controle. Você vai admitir para todo mundo que é incompetente para cuidar da sua própria vida. Esse é o grande custo do cristianismo. Não se iluda, diz ele, se você permitir, eu vou torná-lo perfeito. A partir do momento em que você se colocar em minhas mãos, é nisso que você estará se metendo, nem mais nem menos que isso. Você é dotado de livre-arbítrio, né? Com uma aspas aí, né?
Calvinistas, leiam isso com misericórdia. Você é dotado de livre-arbítrio e, se preferir, pode me repudiar. Mas, se não me repudiar, entenda que eu vou levar a coisa até o fim. Independentemente do sofrimento que isso possa lhe custar na sua vida terrena, seja qual for o tipo de purificação que isso lhe custe depois da morte, seja qual for o custo para mim, Jesus falando, né? Não vou descansar enquanto você não for literalmente perfeito. Enquanto meu Pai não puder dizer sem reservas que ele está satisfeito com você, da mesma forma que ele disse que estava satisfeito comigo. É isso que Deus propõe para você. Ou tudo, ou nada. Ou você me dá tudo, ou nem venha. Eu nem saio de casa, fica aí. Né? Te vomito da minha boca porque você é morna. Qual foi a igreja que ele disse isso? Esqueci agora. Uma das 7 lá de Apocalipse. É isso que eu sou capaz de fazer e é o que eu vou fazer. Não vou fazer nada menos do que isso. E ainda assim, este é o outro lado da questão, porém não menos importante. Esse ajudador, que não se satisfará com nada menos do que a perfeição absoluta, também ficará encantado com o primeiro, o menor e o mais relutante esforço que você fizer para cumprir todo o seu dever mais simples. Essa é a grande paradoxo, né? É difícil satisfazer Deus, muito difícil. No nosso caso, é impossível satisfazer a Deus, mas é fácil agradá-lo. Olha a diferença entre satisfazer e agradar. Para a gente é impossível satisfazer Deus, ou seja, satisfazer as expectativas que ele tem a nosso respeito. No nosso estado atual é impossível satisfazer essas expectativas, mas é muito fácil agradá-lo. Ele vai usar uma figura, uma analogia, como ele faz sempre. Porque os eventos suficientes para criar expectativas da nossa vida. à vontade. Todo pai, olha a analogia que ele faz, para a gente entender o que é que ele está querendo dizer, como é difícil satisfazer, mas muito fácil agradar. Todo pai fica encantado em ver as primeiras tentativas. Nenhum dos pais ficaria satisfeitos por menos do que um andar firme, livre e masculino do filho adulto. Engraçado. Grife-se, né? Não tem jeito, velho. Você olha, você tem um filho macho, né? Você tem um filho macho. Quais são as expectativas que você gera para essa criança? Né? Ou você tem uma filha mulher, fêmea, né? Um filho fêmea, nasceu fêmea. Quais são as expectativas que você tem para essa fêmea? A sua expectativa é que o macho vire homem e que a fêmea vire mulher. Né? Ponto. São as expectativas. Pouquíssimas pessoas. Tem que estar muito alienada, assim, para fazer como nas comédias, né? E aí é menino ou menina? Isso eu não sei, ele vai decidir quando crescer. Como comédia funciona muito bem, eu dou muita risada toda vez. Mas isso está completamente distante da realidade da pessoa comum, o ser humano comum que come, bebe, né? Vai no banheiro, para não dizer a palavra escatológica, né? A pessoa... O Bel vai se retar comigo agora. A pessoa típica do dorama coreano, japonês, né? Que é aquela pessoa que... Você que já assistiu o dorama, Bel ama. Mas assim, é a vida normal. É a vida normal. O que é que você... O que acontece no dorama? A pessoa acorda de manhã, vai no banheiro, toma banho, vai trabalhar, volta de noite e dorme. É isso que acontece no programa.
Às vezes tem feriado. Às vezes tem o feriado, tem o festival. Uma briga no trabalho de vez em quando para dar um pouco de emoção da trama. Mas o ser humano normal, que tem uma vida normal, que convive com pessoas normais, comuns. E aí, né? Essas são as expectativas das pessoas normais. Ou se não quiser dizer normal, porque se ofende com a palavra normal desse sentido, as pessoas comuns. Né? Aquelas pessoas que estão indo do seu lado e que vivem uma vida igual comum, né? Enquanto não for ofensivo. Aliás, tem um vídeo do Iago Martins, muito bem ponderado, faz uma meia-culpa também, espetacular. Assim, eu gostei muito das ponderações que ele faz sobre o caso de Maurício Souza. Procure lá no Dois Dedos de Teologia. Ele faz considerações muito importantes e faz uma análise de conjuntura assim, bem interessante. Afirmou, e na verdade quem fala isso não é o Lewis, né? É o MacDonald, George MacDonald. Afirmou um grande escritor cristão, George MacDonald. Da mesma forma, de acordo com ele, é fácil agradar a Deus, mas satisfazê-lo é bem difícil. O resultado prático é o seguinte. Por um lado, a demanda de Deus por perfeição não precisa desmotivá-lo nem um pouco nas suas atuais tentativas de ser bom, nem mesmo em suas constantes falhas. Toda vez que você cai, ele o levanta novamente. E sabe que os esforços nunca vão deixá-lo chegar nem perto da perfeição. Mais uma vez ele afirma, a perfeição não é uma virtude humana. Certo? Ele não está pregando aqui a coparticipação do homem no processo de salvação e de redenção da humanidade. Né? No máximo, ele chega ali no arminianismo, né, de você aceitar. Mesmo que você seja arminiano, depois que você aceita, tudo bem, os arminianos têm a questão da perseverança na fé, né? Mas depois que você aceita, quem faz a obra é Deus. Não há mérito nenhum em você deixar de fazer coisas ruins que você fazia antes. Você não faz isso porque você, por força própria, se tornou uma pessoa melhor. Deus te fez uma pessoa melhor, um pouco mais parecida com Ele. Certo? O que a gente faz é continuar a labuta diária pelo galardão. Por outro lado, você terá de se dar conta, desde já, de que o objetivo em direção ao qual ele inicialmente o conduz é a perfeição absoluta. E nenhum poder em todo o universo, além de você mesmo, pode impedir Deus de conduzi-lo a esse objetivo. Mais uma vez, calvinistas, tem misericórdia. Né? É nisso que você está engajado. E é muito importante que se dê conta disso. Se não fizer, então é muito provável que chegue ao ponto de começar a repudiá-lo e resistir a ele. Penso que muitos de nós estamos inclinados a ter a sensação, mesmo sem expressá-la em palavras, de chega uma hora em que já seremos bons o bastante. Assim, que Cristo nos tenha capacitado para vencer um ou dois daqueles pecados mais inconvenientes e evidentes. Ele já terá feito tudo o que queríamos que ele fizesse, e agora ficaríamos gratos se ele nos deixasse em paz. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Né? É aquela questão que a gente falou. Eu não quero abrir mão do controle. Né? Eu quero mostrar algumas partes que estão... Dr. Cleverson, olhe só o lado direito da minha boca. O esquerdo fique quieto, né? Porque eu não quero mexer nisso agora. Né? O lado direito está doendo, você arranca esse dente aí, mas o resto pode deixar. Quando estiver doendo, eu volto. Que é aquela questão, o que me incomoda, o que realmente me incomoda já está me impedindo de fazer algumas coisas, né?
Aí eu vou lá. Está insuportável, né? Resolver o que está insuportável, beleza, eu quero continuar tendo o controle da minha vida. Então, muito obrigado. Deixa esse tapa nessa cara, deixa. Deixa lá. Ele vai dizer que eu não posso comer pipoca. Eu não quero parar de comer pipoca. Apesar de que, na maioria das vezes, foi bebendo água ou comendo pudim, que... Tomou uma sopa. Fui tomar, imagine, velho. Esqueci de dizer que na sopa tinha um osso desse tamanho que tava. Moeu até umas horas. Como costumamos dizer, nunca quis ser santo, apenas um sujeito normal e decente. E imaginamos que ao dizer isso estejamos sendo humildes. Só que não, contudo, este engano pode nos custar muito caro. É o oposto da humildade, né? Você justamente é soberbo, porque você acha que ainda é dono de sua vida. É claro que nunca desejamos e nem pedimos para ser o tipo de criatura em que ele está nos tornando. Mas a questão não é o que nós pretendemos ser, mas o que ele pretendeu que fôssemos quando nos criou. Ele é o inventor e nós a máquina. Ele é o pintor e nós a pintura. Como poderíamos saber como ele quer que sejamos? Veja bem, ele já nos fez ser muito diferentes do que éramos. Há muito tempo, antes de termos nascido, quando estávamos no ventre das nossas mães, passamos por vários estágios. Outrora, éramos mais como vegetais e depois como peixes. Ele está descrevendo aí o processo biológico de desenvolvimento do embrião, né? A parte do vegetal ele deve se referir ao fato de que uma ervilhazinha, né? Só recebia nutrição e pronto. Foi apenas em um estágio posterior que nos tornamos bebês humanos. Depois de embriologia, ele pode falar com ela. Já terminei a embriologia. E se estivéssemos conscientes naqueles estágios anteriores, ouso dizer que teríamos nos contentado em permanecer vegetais ou peixes. Não teríamos desejado nos tornar bebês. Repare como é difícil ser humano, né? A gente tem dilemas morais, um dos quais eu acabei de falar, né? Um dilema moral bem contemporâneo, né? Nós temos dilemas morais que afetam a nossa vida emocional, nossa vida psíquica, né? Porque isso é um desgaste emocional. Quer queira, quer não, você sofre por causa disso, né? Se você não sofre, se isso não te causa nenhum tipo de desconforto, se te falar, você tem algum tipo de problema, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Sinto muito, você tem probleminhas. Todos nós temos, né? Mas o seu a gente está conseguindo já definir qual é, né? Que o cachorro não tem. Então, de certo modo, é mais fácil ser um cachorro do que ser um ser humano, né? E principalmente se for um cachorro de madame, aí a sua vida tá ganha, porque até massagem e spa você vai ganhar. Mas Deus conhecia seu plano para nós o tempo todo e estava determinado a executá-lo. Algo parecido com isso está acontecendo agora em um nível superior. É possível que nos contentemos em permanecer pessoas comuns, mas ele está determinado a executar um plano bem diferente. Recuar diante desse plano não é humildade, mas sim preguiça e covardia. Submeter-se a ele não é presunção ou megalomania, é simples obediência. Certo? Quando você diz assim, eu vou me submeter a Deus para que ele me torne uma pessoa perfeita, você não está sendo presunçoso. Você não está sendo arrogante, nem pelo contrário. Você está sendo obediente. E por que você tem que obedecer? Porque você se tornou um discípulo. Mais uma vez, voltando para Bonhoeffer. Qual é a principal característica do discípulo? Obediência.
Jesus chegou para Levi e falou, sai daí e vem atrás de mim. Foi o que Levi fez? Seguiu. Pedro, João, Tiago, André. Pedro, André, Tiago e João do barquinho. E não é essa música. Eu não acertava nunca. Jesus chegou, vocês 4. Se liga na parada, é o seguinte. A gente vai sair pelo mundo pescando gente. Partiu. Foi o que eles fizeram? Partiram junto. Jesus nem perguntou vocês querem. Só se for agora. Né? Largou tudo. Então, o discípulo obedece. O discípulo segue. Foi o que Jesus falou. Sede santos. Qual é o que a gente tem que fazer como discípulo? Obedecer. Simples assim. Falta beijo, tem 2 minutos só. Vou terminar de ler só esse outro parágrafo aqui. Né? A outra verdade de expressar esses 2 lados da verdade. Por um lado, nunca devemos imaginar que podemos invocar nossos próprios esforços solitários para nos conduzir como pessoas decentes, nem mesmo pelas próximas 24 horas. Se ele não nos der suporte, nenhum de nós está salvo de cometer qualquer pecado abominável. Estou falando de pecadinho, não, gente. Estou falando de coisas terríveis. Quer dizer, ele, né? E eu concordo com ele. Por outro lado, nenhum grau possível de santidade ou heroísmo que já tenha sido registrado da parte dos heróis da fé está além do que Deus está determinado a produzir em cada um de nós no final. Pense em Abraão, em Moisés, em Jó. Se Deus planejou para você uma experiência de fé como a de Jó, se prepare, porque vai rolar. E o mais interessante de tudo é que vai ser igual a de Jó. Você vai vencer e vai glorificar o nome de Deus como Jó fez. Então, E vai passando pela prova, dando glória a Deus. Terra. O que Deus tem planejado não é, ou melhor, que o nível de heroísmo das ações dos heróis da fé não está além daquilo que Deus tem projetado para a vida de cada um de nós. Aí Jesus fala que do Batista, que diz que na nossa fé se entendia como quilômetro, não há maior problema que o Batista. Mas que o menor no reino dos céus é maior que ele. A gente tem que estar. Exato. Vamos ter um caso de Deus para a empresa. E como o próprio Lewis fala na Cavalo e Seu Menino, né? A história de cada um diz respeito a cada um e Deus, né? Cada qual no seu cada qual com Deus sabe, né? Com essa história que é aquilo que está lá em Apocalipse 2:15, se eu não me engano, né? Deus vai dar uma pedrinha branca, que é o seu convite para entrar no céu. Nessa pedrinha branca tem o seu nome, só você e ele sabem que nome é esse, né? E o próprio Paulo fala que nós não seremos provados além daquilo que nós somos capazes de suportar. Né? Frisar a palavra provados, porque o próprio Paulo disse que Deus a ninguém tenta. Quem tenta é o Satanás. Deus não tenta. Deus não te dá uma tentação. Ah, porque Deus está me tentando. Não, aí é a sua própria concupiscência que está te tentando. Deus te prova. Né? E ele não te prova para ver até onde você pode ir. Deus prova para mostrar para você até onde você pode ir. Porque ele sabe muito bem os limites da sua fé. Por isso que ele não te dá uma aprovação além daquela que você não pode alcançar. Só terminar aqui, ó. Essa obra não será completa nessa vida, mas ele pretende nos levar o mais longe possível antes de morrer. Certo? Então você pode... Ninguém aqui, né, vai chegar nos mesmos níveis de santificação. Nós vamos chegar no mais alto estágio de santificação possível dentro daquilo que Deus planejou para a vida de cada um de nós. Né? Semana que vem a gente termina.